Nessa manhã quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E o título dessa mensagem é: por que se levantam gigantes sobre a nossa vida? Por que tem se levantado gigantes em nossas vidas? Talvez você já se perguntou isso. Por que, Deus? Por que tem acontecido certas coisas? Eu não entendo. Eu queria deixar alguns princípios, algumas bases. Por que muitas vezes Deus permite, ou muitas vezes nós permitimos, que gigantes sejam levantados em nossa vida? Se nós pegarmos o capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, ele retrata o confronto entre Davi e Golias, entre o povo de Israel e os filisteus. E aqui nós vemos alguns princípios de por que Golias se levantou contra o povo de Israel. E nós vamos compartilhar nessa manhã. Uma coisa interessante que nós vemos nessa passagem, não dá para ler tudo, porque senão nós teríamos que ler do versículo 1 ao 53, mas é que a Bíblia ela começa dizendo no capítulo 17 que os filisteus chegaram, eles se acamparam em Socó, enquanto o povo israelita, eles se acamparam no vale de Elá. Então o que acontece? Estava lá se preparando uma batalha onde os filisteus estavam em Socó e os israelitas estavam no vale de Elá. E a Bíblia diz que por 40 dias ficou nessa história de um acampado aqui, o outro lá, e vai, não vai, briga, não briga, começa o confronto, não começa. Existe algo muito interessante nessa passagem. Se você ler do versículo 4 ao 7, ele descreve quem era Golias. E a Bíblia diz que Golias era um filisteu. Golias, ele retratava o inimigo de Israel, o povo filisteu. E a Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura. É um gigante ou não é na sua vida? Na vida de Davi, no caso, de Saul, então. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida. Mas eu creio que Davi perto de Golias era uma diferença enorme. Para mim já seria uma diferença grande, de mais de 1 metro. Imagine para Davi. Se você continuar lendo os versículos, está falando sobre a armadura, está falando sobre Golias. A Bíblia diz que a armadura de Golias ela pesava 60 quilos. Só a ponta da armadura, da haste dele lá, pesava 7 quilos. Então eu creio que toda a armadura dele pesava mais que o próprio Davi. Porque Davi, ele tinha baixa estatura. E eu creio que por ele ser um pastor de ovelhas, trabalhar muito, ele era alguém magro. Então nós vemos que um gigante, só a armadura dele já era mais forte que o próprio guerreiro que ia lutar com ele. E eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida. E naturalmente falando, é impossível. Talvez você esteja frustrado, desanimado, preocupado, angustiado, porque aquilo que tem se levantado é muito maior ou muito mais forte que você. E eu acredito que não existe nada melhor do que retratar isso na nossa vida, comparando Davi com Golias. A estatura era praticamente o dobro, não chegava, mas praticamente o dobro. O peso era o dobro, tudo era o dobro. Ou seja, Davi não era alguém apto ou preparado naturalmente para ser alguém que iria derrotar Golias. E talvez existam algumas situações na sua vida que você está dessa mesma forma. Você não se vê preparado, você não se vê capaz, e muitas vezes você desiste porque você olha naturalmente para aquele gigante que tem se levantado. Então quantos gigantes têm se levantado na sua vida? E eu quero te perguntar isso nessa manhã, não precisa responder. Mas por que os gigantes eles têm se levantado sobre a sua vida? Uma coisa interessante, não tão explicitamente, mas estudando, a Bíblia mostra que os filisteus eram um povo inimigo de Israel há muitos anos. E há 300 anos atrás desse acontecimento, existiram possibilidades, oportunidades que o povo de Israel, através de Josué, através de grandes homens de Deus, poderia ter derrotado o povo filisteu, mas não fizeram. Um exemplo, Sansão ele foi derrotado pelo povo filisteu, ele matou tudo, mas ele se casou com uma mulher que era do povo filisteu. Então por que aconteceu tantos problemas com o povo de Israel? Porque eles se misturaram e eles se envolveram com o povo filisteu, o inimigo deles. Então muitas vezes se levantam gigantes na nossa vida porque nós permitimos. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado sobre você, mas o que tem feito você pensar em desistir? O que tem feito pensar você abandonar tudo? Por que muitas coisas têm acontecido na sua vida? Filisteus eram um povo antigo, inimigo antigo de Israel. E eu creio que quando
acampa lá então em Socó, o povo os filisteus. Golias está lá, o povo do exército de Saul olha e eles devem ter imaginado, a Bíblia não diz isso, mas eles devem ter imaginado, mais uma vez, meu pai já lutou com eles, os meus avós lutaram com eles, meu tataravó lutaram com eles, e isso não acaba nunca. Na verdade era uma coisa que nunca acabava. Se você for ler na Bíblia, foi através de Davi que eles acabaram, os filisteus não venciam mais batalhas contra o povo de Israel, mas até então os filisteus conseguiam vencer. E talvez na sua mente, muitas vezes você está dessa mesma forma. Mais uma vez eu vou perder. Foi assim com meu pai, foi assim com meu avô e vai ser assim comigo. Aconteceu isso na minha família, vai acontecer comigo. E tantas coisas você tem aceitado, porque sempre foi assim. Os filisteus estavam mais uma vez para batalhar com o povo de Israel. E mais uma vez o povo de Israel poderia estar negociando princípios, perdendo ou sendo derrotado por aquele povo. Mas o que difere? O que muda em cada decisão? Por que muitas vezes se levantam gigantes em nossa vida? Primeira coisa, se levantam gigantes em nossa vida porque nós aceitamos as condições propostas. Se você pegar o versículo, nós vamos ler daqui a pouco, mas 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8, pode abrir, por favor. 1 Samuel 17, 8. Quando você achar, diga amém. Amém? Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei de Israel, e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados. E eles poderiam simplesmente ignorar a proposta a partir da luta contra os filisteus, mas sabe o que eles fizeram? Eles aceitaram a proposta do diabo. Os filisteus representavam os inimigos. Olha o que acontece aqui. O povo de Israel está posicionado, e o povo, os filisteus estão posicionados. Naturalmente, normalmente, naquele tempo, o que era? Um confronto direto entre as duas nações, os dois povos. Mas o que acontece? Existe uma proposta. Golias fala: presta atenção aqui. Por que vocês estão se posicionando para lutar contra o nosso povo? Por que vocês não mandam um homem para lutar contra mim? Se vocês vencerem, aí nós nos tornamos escravos de vocês. Mas se vocês não vencerem, vocês serão nossos escravos. Presta atenção, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes se levantam gigantes sobre a nossa vida? Porque nós negociamos aquilo que não é para negociar. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. O povo de Israel era o povo de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles deram ouvidos para os filisteus. E os filisteus aqui na Bíblia, ele representa o diabo, representa o nosso inimigo. Quantas vezes nós paramos de ouvir a direção de Deus e nós queremos ouvir o que o povo diz, o que as pessoas dizem, o que as situações têm se levantado? Sabe por que Golias se levantou naquele momento? Porque o povo de Israel deu ouvido. Sabe qual que era o propósito? Sabe qual que era a direção que o povo de Israel deveria fazer? Vai, ataca, mata todo mundo e acaba com isso logo. Mas sabe o que eles fizeram? Eles deram valor, deram ouvidos para o gigante que se levantou. Sabe por que muitas vezes tem se levantado gigante sobre a sua vida? Porque você tem focado nele, você tem dado ouvidos para ele. Então, primeira coisa que tem se levantado gigantes na nossa vida: se levantam gigantes na nossa vida porque nós estamos dando ouvidos a eles, nós estamos aceitando o desafio dele, nós estamos aceitando as propostas dele. Quantas coisas hoje têm tirado a sua atenção? Quantas coisas hoje têm minado a sua fé? Agora para pensar, para onde você tem olhado? Você tem olhado para Deus ou você tem olhado para os seus problemas? Para onde você está olhando vai definir onde você vai chegar. Se você vê o seu problema como o maior, isso vai ser o que vai falar mais alto na sua vida. Mas se você olha para Deus e vê Deus como maior, com certeza aqueles problemas não vão te abater. Então muitas vezes tem se levantado problemas na minha e na sua vida, porque nós estamos negociando aquilo que não é para negociar. Nós estamos dando ouvido naquilo que não é para dar ouvido.
Golias, ele só teve toda aquela moral lá, porque o povo de Israel deu essa moral para ele. Se você for ver, o único que não deu moral para ele foi Davi. Ele falou, quem é esse incircunciso falando do meu Deus? Mas até o rei Saul ficou com medo. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Um homem apavorou a nação inteira de Israel. Por quê? Eles pararam de olhar para o Criador e olharam para um incircunciso. Todas as vezes que você para de olhar para Deus e você começa a olhar para um problema que se levantou, ele se torna um gigante. Acredite, nada nasce gigante, tudo começa pequeno. Mas ele se torna um gigante por quê? Porque você deu ouvido, porque você deu valor naquilo, porque você valorizou aquilo, porque você negociou com aquilo. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida, mas uma coisa é certa, você é filho de Deus, você não está aqui para negociar com o diabo. E o diabo ele é muito astuto e ele sempre vai tentar usar essa arma contra eu e contra você. O povo, quando era para sair do Egito, para ir para a terra prometida, Faraó, que representava o diabo lá também, o que ele fez? A mesma coisa. Tá bom, eu vou deixar vocês irem embora, mas deixa as crianças e as mulheres. Tá bom, eu vou deixar vocês irem embora, mas deixa os animais. Sempre, se você der ouvido para o inimigo, ele vai querer negociar. Entenda, você não está aqui para negociar aquilo que é de Deus para a sua vida. O que é de Deus para a sua vida é algo completo. Sabe por que muitas vezes você não tem desfrutado de algo completo? Porque você tem dado ouvidos. Deus não vai te dar nada pela metade. Se você tem recebido algo pela metade, é porque você parou de ouvir a Deus e você está ouvindo outras coisas. Sabe por que Faraó não queria que o povo de Israel fosse com os animais? Porque a Bíblia diz que eles iriam durante o caminho sacrificar, ofertar, adorar o Senhor com aqueles animais. E Satanás, através de Faraó, era tão astuto que ele não queria que eles adorassem ao Senhor. Por isso ele fala, tá bom, pode ir, mas deixa os seus animais. Sabe por que Faraó ele queria que as crianças ficassem? Porque a criança era a próxima geração, aqueles que entraram na terra de Canaã. Quantas vezes o diabo tem negociado com você? Tá bom. Entenda algo, meus irmãos. O diabo ele não quer te tirar da igreja. Ele só quer que você viva frustrado, desanimado e acreditando que tudo dá errado. Você não precisa sair da igreja. Às vezes você acha que você, não, eu estou na igreja, está bom demais. O diabo não está nem interessado em te tirar da igreja. O que ele está interessado é ele frustrar seus sonhos e você viver cabisbaixo, desanimado. E quantas pessoas têm vivido dessa forma dentro da igreja? Conhecem a Deus, mas pararam de olhar para Deus e têm olhado para os problemas. Então, primeira coisa, se levantam inimigos da nossa vida porque nós damos ouvido e nós negociamos com ele. Golias, ele só se levantou naquele momento porque o próprio povo de Israel aceitou aquela proposta. O povo de Israel aceitou. Saul ele aceitou. Saul não teve coragem de lutar, mas ele aceitou a proposta e deixou que Davi fosse. Quantas propostas você tem aceitado que o inimigo tem se levantado? Quantas propostas tem se levantado que você tem se sentido derrotado ou muitas vezes frustrado? A Bíblia diz que por 40 dias, toda manhã e tarde, eles estavam lá. E Golias confrontou, enfrentou o povo de Israel. E o povo de Israel deu ouvido. Irmãos, 40 dias naquilo, vai, não vai, acontece, não acontece, batalha vai ou não acontece. Irmãos, quanto mais você demorar para resolver aquilo que é para ser resolvido, maior vai ser o seu gigante. Não deixa para fazer amanhã aquilo que é para fazer hoje. Segundo ponto, os gigantes têm se levantado sobre a nossa vida porque nós não resolvemos no tempo certo. Nós vamos postergando, vamos deixando para depois, nós vamos empurrando com a barriga. Como eu disse, o povo filisteu ele era um povo inimigo de Israel há muitos anos. Desde a época de Sansão, o próprio Samuel teve confronto com eles. O próprio povo na época de Josué, onde era para expulsar eles, que eles estavam em 5 cidades da terra de Canaã. E eles sempre estavam envolvidos, e muitas vezes o próprio povo de Israel estava negociando com eles, dando ouvidos para eles, ou aceitando que o inimigo estivesse andando com eles. E os inimigos, ou os gigantes, têm se levantado sobre a nossa vida, porque nós estamos deixando o tempo passar. Quantas coisas que era para você ter resolvido há tempos, e você continua fingindo que está tudo bem.
Quantas coisas que era para você sentar, dar um basta, mas você tem empurrado com a barriga. Como eu disse, nenhum gigante, ele nasce gigante. Mas a partir do momento que você vai dando alimento, ele vai crescendo. A Bíblia diz, em Gênesis, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele diz que a serpente comeria do quê? Do pó da terra. Você já viu cobra comer pó? Não, cobra come rato, cobra... Então que serpente Deus estava falando naquele momento? Sobre Satanás. E se você lê em Apocalipse, Apocalipse fala, a antiga serpente, hoje o grande dragão. Se a serpente ela comia do pó da terra, e hoje ela é um grande dragão, quem foi feito do pó da terra? Eu e você, o homem. Então o que a serpente se alimenta? Do pecado. Por que era uma serpente, hoje ela virou um grande dragão? Porque nós temos dado alimento para ela, nós temos pecado, temos negociado. Isso representa o diabo na nossa vida. Eu não está anotado aqui, depois eu passo as referências para os irmãos. Mas o que acontece? Ela era uma serpente, hoje é um grande dragão. Por quê? O alimento. Ninguém nasce gigante. O seu gigante de hoje, ele não era gigante, mas quanto mais tempo passa, e quanto mais alimento você der para ele, maior ele vai se tornar na sua vida. Então você precisa entender o que você tem feito nesses dias para acabar e derrotar os gigantes da sua vida. Porque quanto mais tempo passar, maior ele vai ser. Quanto mais tempo passar, mais ele vai crescer. Quantas coisas você tem dado ouvidos para o inimigo? Quantos gigantes têm se levantado e você tem parado de olhar para Deus para olhar para os seus inimigos? Quais são os problemas que você tem enfrentado hoje no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus sonhos, no seu ministério, nos seus projetos? Mais uma vez um problema se levanta, mais uma vez você vai ser derrotado. O povo de Israel estava nessa forma, meus irmãos, porque era mais uma batalha contra o inimigo, era mais uma batalha contra os filisteus, era mais uma vez que iriam ter lutas. Mas para que você possa derrotar um gigante, você precisa dar um basta. Foi o que Davi fez. Davi não negociou, Davi falou, tá bom, então vamos resolver isso agora. O que Davi fala? Eu matei leão, eu matei urso, e esse gigante vai cair também. Convicção. Você acha que Davi era alguém apto para vencer um gigante? Nem o próprio Samuel conseguiu ver algo de Deus na vida dele. Samuel olhou todos os irmãos dele, mas o próprio Davi, nem Jessé, o pai dele, viu algo de Deus na vida dele para ser o rei de Israel. Mas o que acontece? O Davizinho lá, o menininho que cuidava de ovelha, pastorzinho, chega lá para derrotar um gigante. Talvez você tenha vivido nessa forma nesses dias, meus irmãos. Diante dos seus problemas parece que você não é nada. Diante dos seus problemas parece que você é tão pequeno. Mas é aí que está o problema, porque você tem olhado para você. Você não vê em nenhum momento Davi olhando para ele, falando, eu não sou capaz, eu não consigo. Pelo contrário, você não vê nem Davi querendo usar a armadura de Saul. Davi, ele vai só com uma funda, com 3, 5 pedrinhas, com algumas pedrinhas, não lembro quantas foram exato, mas ele derrotou com uma pedrinha ele derrotou Golias. Muitas vezes nós queremos fazer tanta coisa para derrotar o nosso gigante, com a nossa força, com as nossas estratégias, e a única coisa que você precisa é olhar para Deus, elevar seus olhos para o monte. Salmo 121, o seu socorro vem dele. Ele fez os céus, ele fez a terra, é ele que te dá a vitória. Sabe por que muitas vezes você estava vivendo cabisbaixo, derrotado? Porque você parou de olhar para ele, e você tem olhado para as circunstâncias. Quantas circunstâncias têm se levantado na sua vida, que faz você pensar em desistir? Quantas circunstâncias têm se levantado sobre a sua vida, que você tem pensado olhar para trás? Desistir daquilo que Deus confiou na sua mão, desistir dos seus sonhos, desistir do seu ministério. Irmãos, tantos gigantes têm se levantado sobre a nossa vida, e a primeira coisa que nós pensamos em fazer, quando os gigantes se levantam é, não dá mais, vou desistir, não aguento mais isso, vou parar. E quantos gigantes têm se levantado sobre a sua vida, mas quanto tempo tem passado, que já era para você dar um basta, mas você continua negociando, você continua dando ouvidos, e o tempo passa, e esse gigante só vai crescendo. Você precisa tomar uma decisão, meus irmãos, porque quantas coisas têm te afastado de Deus, talvez amizades, talvez relacionamentos, talvez coisas que têm te afastado de Deus. O que você tem dado ouvidos nesses dias? Muitas vezes nós falamos da história de Davi, nós falamos de Golias, 2,90 m, algo muito evidente. Mas talvez o gigante na sua vida hoje tenha sido algo tão superficial,
O gigante na sua vida hoje tem sido algo que você não tem nem visto. Talvez um comentário, talvez uma fala, talvez aquilo que você deu ouvidos, aquilo que você tem se alimentado. Isso tem virado um gigante, porque ele tem minado a sua fé, tem te afastado, feito você desistir, e tantas outras coisas. E quanto mais tempo você demorar para resolver esses problemas, maior vai ficar esse gigante. No seu casamento, quanto tempo faz que você não senta e não resolve de uma vez por todas aquele problema que acontece? Todas as vezes que você jogar para debaixo do tapete, o gigante vai se levantar. Por quê? Porque você não resolveu. Na sua vida financeira não é diferente. Na sua vida com Deus também não é diferente. Você ser alguém abençoador, alguém que participa, alguém envolvido e tantas outras coisas. Quanto mais tempo você deixar passar, os problemas não vão ser resolvidos. Muitas vezes nós achamos que desistir resolve os problemas, mas acredita, os problemas continuam sendo os mesmos. Você só está fugindo dos problemas, mas uma hora você vai ter que enfrentar eles. Nós vemos algumas vezes as pessoas ficarem chateadas e querer desistir de Deus. Mas isso não resolve os problemas, pelo contrário, os problemas dela só vão aumentar. Porque já está difícil com Deus, imagina sem Deus. Já tem tantos problemas e Deus está cuidando de nós, Ele tem guardado a nossa vida. Imagina se nós desistirmos de tudo. Eu não sei quais são os gigantes que têm se levantado sobre a tua vida, mas você sabe. E você sabe que vencer os seus gigantes não é fugindo deles, não é deixando o tempo passar. Muitas vezes a nossa mentalidade é, o tempo, deixa o tempo vai resolver. Você precisa se posicionar, porque senão esse gigante só vai se tornar maior ainda na sua vida, e cada vez você vai querer desistir mais. Amém? Então resolva seus problemas, não deixe para depois. Não vá empurrando com a sua barriga, porque senão esses problemas e esses gigantes eles vão se tornar maiores ainda. Terceiro ponto, por que se levantam gigantes na nossa vida? Para que nós possamos deixar de ser ninguém para ser alguém. Não é para você ser exaltado, mas com certeza é para você ser um canal de Deus. Por que Deus permite que gigantes se levantam na nossa vida? Para Deus nos tirar de um lugar e nos exaltar e nos colocar em outro lugar. Quem era Davi antes de enfrentar Golias? Um pastor de ovelhas, todo mundo era pastor de ovelha naquela época. Ah, mas Davi, ele matou um leão e um urso. Era a coisa mais comum naquele tempo fazer. Porque eles estavam lá defendendo as ovelhas. E com certeza as ovelhas chamavam animais que queriam se alimentar. Então o pastor, ele fazia aquilo. Davi, ele não era nem alguém reconhecido pelo próprio pai. No momento de ceia, no momento de um alimento, no momento onde o profeta Samuel vai até lá, ele não era nem lembrado. Mas quando que Davi é lembrado? Quando ele vai levar a marmita para os irmãos dele e falar, tem um gigante aí querendo lutar com alguém, mas ninguém do povo de Israel, nem os irmãos de Davi queria, nem Saul queria. O que Davi faz? Tá bom, eu luto. Quem era Davi antes de enfrentar Golias? Ninguém. Eu não sei como que você está passando, quais são os seus problemas que têm se levantado, mas acredite, todo problema que tem se levantado e Deus tem permitido, é porque Deus quer te tirar de uma posição de conforto, do lugar que você está, para te levar algo a mais, além. Quem era nós antes de algo? Quem somos nós depois de algo? Essa é a ideia. 1 Samuel 17:55, não feche sua Bíblia, nós estamos no mesmo texto, mas pula para o versículo 55. Samuel 17:55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército de Saul: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. E logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul, e Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Quem era Davi? Ninguém. O rei não conhecia Davi. O comandante do exército, Abner, não conhecia Davi. Ninguém conhecia Davi. Davi era até rejeitado. Davi, quando ia levar as marmitas para os irmãos dele, falava: o que você está fazendo aqui, menino? Volta para lá, vai cuidar das ovelhas. Aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para nós, que somos o quê? Pessoas do exército. Ele não era nem reconhecido pelos irmãos dele. Davi foi alguém ungido rei, mas
ele foi ungido por Deus, mas ninguém reconhecia. E talvez na sua vida, às vezes você se frustra porque as pessoas não têm te dado ouvido, as pessoas não têm reconhecido você, as pessoas não têm te dado valor, mas isso não importa. No tempo certo, Deus vai te levantar como fez com Davi. Por que Davi estava onde estava depois? Porque ele deu a resposta certa e ele não negociou, ele foi lá com convicção e pronto. Eu não sei o que você tem vivido hoje, talvez você está no anonimato, você está esquecido. E muitas vezes problemas têm se levantado para que Deus possa te tirar de onde você está e te alavancar e te levar para um nível maior. Então às vezes você tem se queixado, por que Deus tantos problemas? Por que Deus eu estou passando por isso? Acredite, é para te tirar de onde você está e te levar em um lugar mais alto. Talvez você ache que você já chegou onde deveria chegar. Irmãos, para de olhar para o natural. Deus, Ele quer fazer algo muito mais poderoso na sua vida. E para isso, muitas vezes, Ele vai lhe permitir que problemas se levantem, para que Ele faça algo na sua vida. Enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver resolvendo, é sinal que é a sua força, é sinal que não é Deus que está fazendo. Mas quando aparece algo que foge do seu controle, quando aparece algo que ninguém quer fazer, é onde Deus vai te usar. Quantas coisas talvez ninguém tenha te ajudado, quantas coisas talvez você se sente sozinho. É nisso que Deus vai te exaltar e vai te levantar, para que você seja para que Deus possa ser glorificado através da sua vida, para que Ele venha te exaltar e Ele venha realmente fazer através da sua vida que a glória dele seja manifestada. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas acredite, você é um canal de Deus e Ele quer te usar. No seu casamento, os maiores problemas que você tem vivido é onde Deus vai querer te usar. Acredita nisso. Deus permite que você passe alguns problemas, algumas situações, algumas dificuldades, para que você possa crescer naquela área, para que Deus possa te usar amanhã. Para que amanhã, quando alguém vier falar para você, eu estou pensando em desistir, você vai falar, não, não desista, porque há um ano atrás eu estava exatamente da forma que você está. Há um ano atrás eu estava pensando em desistir. Há um ano atrás eu queria terminar meu casamento. Há um ano atrás eu queria entregar tudo. Por isso, não desista, porque através desses gigantes eu cresci, eu aprendi e Deus me levou a um nível maior. Quais são os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida? Acredite, isso é uma ótima oportunidade para Deus te tirar de onde você está e você avançar a níveis maiores. Não importa, Davi não era conhecido, nem o rei conhecia. Talvez você se sente muitas vezes, estou aqui nessa igreja faz tanto tempo, não tive uma oportunidade, ninguém me reconheceu o meu talento, ninguém me deu uma oportunidade. Eu não sei o que você tem passado, mas acredite, espera, confie em Deus, através de momentos que parece que tudo dá errado, e momentos onde ninguém quer aceitar o desafio, é onde você vai crescer. Às vezes tem alguns irmãos que brincam comigo e falam, eu estou aqui para tapar buraco, né? Porque sempre quando alguém não quer fazer algo, eu vou e faço. Eu falei, acredite, isso é uma oportunidade de crescimento para você. Eu só tenho oportunidade quando ninguém pode fazer. Glória a Deus por isso. Um dia eu fui assim também, um dia eu nunca tinha oportunidade, mas quando eu tinha eu abraçava. Então talvez você muitas vezes eu queria tanto fazer, queria tanto orar, queria tanto pregar, queria tanto ser diretor, queria tanto estar na classinha, queria tanto ser diaconato, queria tanto ajudar, queria se liderar uma célula. Acredite, não olhe para o natural e não fique triste quando acontecer isso. Mas na hora que não tiver ninguém disposto a fazer, opa, peraí, tem o Davi, vamos chamar o Davi. E não se sinta triste por isso, mas Deus vai usar os improváveis, Deus vai usar aqueles que não são para confundir os que são. Então não se importe por isso, não queira ser o primeiro. Por muito tempo eu não era alguém que era lembrado, vamos pedir para o Douglas. Mas na hora que não tiver ninguém, fala, mas tem o Douglas. Então eu não sei o que você tem passado hoje, mas talvez você se sente abandonado, triste, desanimado, mas lembre-se que no momento da dificuldade, ou no momento que o gigante se levantar, e ninguém quiser fazer, falar, mas tem o Davi, vamos chamar o Davi que ele vai fazer. Quem era Davi antes de Golias? Ninguém. Talvez antes desse gigante ter se levantado sobre a sua vida, você não era ninguém. Você era alguém que não temia Deus, você era alguém que nunca tinha confiado e entregado sua vida para Deus. Lembre-se disso, meus irmãos. Quem era você antes de conhecer a Deus? Como que você vivia antes de ter entregado sua vida para Deus? E quem você é hoje? Mas ainda eu tenho grandes problemas para resolver. Glória a Deus por isso. Esses problemas eles vão te ajudar a você avançar. Davi não era ninguém, mas a partir do momento que ele enfrentou Golias, ele se tornou alguém.
Talvez você entrou aqui hoje e você não é ninguém. Mas a partir do momento que você enfrentar os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida, você vai ser alguém que Deus vai te usar e vai te colocar em lugares maiores. A sua fama, o seu conhecimento, ele é proporcional ao tamanho dos gigantes que você tem derrotado. Irmãos, pensa assim. Imagina eu, 35 anos, 1,94 m, 115 quilos. Pegar um menino de 10 anos da classinha, de 8 anos, e eu falar, vamos lutar. E eu bater nele. Que mérito tem nisso? Não é algo natural que vai acontecer? Sim. Agora imagina, pegar esse menino e ele vai me dar uma chave, me derruba e ele me bate. Não é diferente? Vai falar, toda vez que eu olhar, falar, aquele menino de 8 anos, ele derrubou e bateu num cara de 1,94 m. Ele vai ser um herói. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Davi. Quem era Davi? Um menininho. Quem que ele era capaz de fazer? Então talvez você tenha olhado para os seus problemas dessa forma, falando, não vou conseguir. E, irmãos, são gigantes porque eles são grandes. Não tem mérito algum você vencer coisas pequenas, mas são nas coisas grandes que Deus vai te exaltar e você vai mudar de vida, você vai crescer, você vai avançar ministerialmente, espiritualmente, profissionalmente. Talvez tenha se levantado problemas no seu trabalho, tenha se levantado problemas na sua família, tenha se levantado problemas no seu casamento. Que mérito tem você vencer aquilo que já está derrotado? Mas a partir do momento que você começa a vencer gigantes, é onde as pessoas vão começar a olhar para você. Imagina a sua família, que ninguém te dava ouvido, todo mundo falava, crente chato, crente que só fala de Deus, crente que nunca participa. E a partir do momento de um problema, você for aquele que vai lá orar e as coisas acontecerem lá, eles vão começar a olhar para você diferente. Então não importa o que as pessoas têm falado. Jovens, eu lembro quando eu me converti há 14, 15 anos atrás, eu trabalhava, ainda era solteiro, e eu lembro que os caras que trabalhavam comigo, eles ficavam brincando, falavam, você não é homem, você não gosta de mulher, porque você não está nem aí, você não sai com a gente, você não bebe, não faz isso. Era tanta coisa que eu poderia querer negociar, assim como o povo de Israel fez. Tá bom, então eu vou provar para vocês que eu sou homem. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Deus, só isso. E no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Naquele tempo eu era alguém solteiro, eu era alguém que muitas vezes humilhado, mas o tempo diz todas as coisas nesse sentido. Dá a resposta certa e com certeza você vai colher. Hoje eu olho a minha vida, eu sou casado, tenho 2 filhas, eu olho para aqueles caras, tá do mesmo jeito. Então não importa os gigantes que têm se levantado sobre a sua vida, não importa o momento que você está vivendo, aquilo é passageiro, o deserto ele não é para sempre. O deserto é só um processo na sua vida para te preparar para que você possa vencer e viver no melhor de Deus. Sabe por que muitas vezes Deus não te coloca no melhor? Porque você precisa ser tratado e trabalhado. Pode ver que o povo de Israel, se você for ver, Deus não tinha poder para pegar o povo do Egito e já automaticamente colocar eles em Canaã. Claro que tinha. Transladar eles, pegar eles agora. Vocês são filhos de Deus, vocês vão sair daqui, pronto, está em Canaã. Mas que crescimento traria na vida deles? Nada. Eles iriam continuar com o pensamento do mundo, eles iam continuar pensando em ser escravo, eles iam continuar pensando em comer a comida do Egito. Mas o deserto, ele é um processo para ele mudar a sua mentalidade. O deserto, ele é um processo para você vencer todos os paradigmas da sua vida e todo o passado que você viveu, para você viver um novo tempo de Deus. Então eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas o que eu sei é, tudo isso, muitas vezes Deus vai permitir para te levar a um nível maior. Então quem era o Douglas antes de Golias? Não era ninguém, mas a partir do momento que eu enfrentei, coloquei diante de Deus, não negociei e venci, as coisas vão ser diferentes. Quantos Golias têm se levantado sobre a sua vida, que muitas vezes você tem deixado ele governar, você tem deixado ele falar na sua vida, você tem deixado ele ser algo maior na sua vida. Pare de negociar. Talvez o Golias na sua vida hoje é um pecado. Talvez o Golias na sua vida hoje é o seu casamento que está um problema grande. Talvez o Golias na sua vida hoje é a sua vida financeira. Eu não sei quais são os gigantes ou são os Golias que têm se levantado sobre a sua vida. Mas eles têm se levantado por quê? Porque muitas vezes você tem negociado com aquilo, você tem dado ouvidos para aquilo. Muitas vezes ele tem se levantado por quê? Porque no tempo que era para ser resolvido, você deixou e ele cresceu. Mas tudo isso, Deus permitiu também para quê? Para que você saia de onde você está e você atinja um nível maior. Nível espiritual, nível ministerial, profissional, seu casamento e tantas outras coisas.
Você foi chamado para crescer, para avançar. Você foi chamado para ser um canal de Deus. Irmãos, se você está aqui ainda hoje depois de ser salvo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes nós temos a mentalidade que, não, Deus ele só quer que nós sejamos salvos. Acredite, se Deus quisesse que você apenas fosse salvo, no momento que você aceitava Jesus, você já ia para a glória na hora. Por que Deus permite que você continue aqui? Porque tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz que Ele te chamou para ser mais que vencedor. A Bíblia diz que você vai viver o melhor do Senhor nesta terra. Então Deus não te chamou para viver uma vida cabisbaixa aqui. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus não te chamou para viver algo vazio. Deus te chamou para viver o melhor dele. E por que muitas vezes você tem olhado para os gigantes e você tem aceitado viver da forma que você está vivendo? Sabe o que é isso? Negociar, aceitar o que o gigante está falando. Sabe o que o povo de Israel fez? Ouviu e deu razão para Golias. Tá bom, então vamos fazer isso. Que vamos fazer isso? Com o inimigo não se negocia, meus irmãos. Pare de dar ouvido para aquilo que tem se levantado sobre a sua vida, porque se aquilo tem prevalecido, é porque você parou de olhar para Deus. Deus é muito maior que esse problema que você tem vivido. Da mesma forma que Davi não era ninguém, e ele chegou um momento, ser o rei de Israel, tudo bem, ele já tinha sido ungido, não é essa a questão, mas ele foi conhecido como? Através de um gigante, foi uma oportunidade para ele estar no lugar certo. Como que Davi chegaria lá para Saul e falou, Samuel bateu na minha porta lá, agora eu sou o rei, você dá licença, eu posso colocar minhas coisas nessa mesa já, tudo bem? Precisava de uma oportunidade. Ele precisava ser conhecido, ele precisava sair do anonimato, e através de um gigante, foi o quê? Uma oportunidade para ele estar no lugar certo. Com José, a mesma coisa. Quem era José? Um sonhador, um dos filhos mais novos, ele só não era mais novo que Benjamim, e ele sonha que ele iria governar. Os irmãos ficaram invejosos, mas pense, meus irmãos, os próprios irmãos se levantaram e foram gigantes na vida de José, mas da mesma forma, por que se levantaram gigantes? O quarto ponto, para que nós podemos olhar para as promessas do Senhor, e as promessas possam ser completas. Gigantes se levantam na nossa vida, para que sejam oportunidades, para que as promessas se cumpram. Como que José, da mesma forma que Davi para poder ser conhecido pelo povo de Israel, para poder governar, ele venceu Golias. Da mesma forma José, como que José iria chegar no Egito e falar, seguinte, Deus me deu um sonho e eu vou governar tudo isso aqui, tá bom? E os caras iam matar ele na hora, falar, quem que é você? Você nem é nosso povo, você é de Israel, cai fora. Mas o que acontece? Deus, ele faz as coisas certas na hora certa. Aquele momento que você parece estar sendo injustiçado, isso só é uma oportunidade para Deus te levar onde Ele quer te levar. Para José, ser jogado num buraco, ser vendido para os midianitas, estar na casa de Potifar, passar pela mentira da esposa de Potifar e ser jogado na cadeia, tudo isso era um absurdo. Eu nunca fiz nada, sempre fui tão santo, sempre guardei a minha vida, sempre fui fiel. Por que Deus tem permitido tudo isso? Às vezes você acha que Deus não te ama, você acha que Deus se esqueceu de você, mas tudo isso era apenas uma oportunidade para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de José. Talvez tenha passado algumas coisas na sua vida, meu irmão, que você tenha a mentalidade natural, fala, meu Deus esqueceu de mim, tudo está dando errado. Mas acredite, muitas coisas acabam dando errado para que você possa estar no lugar certo, para que você possa ser usado por Deus. Davi vencer Golias, não havia necessidade. Tinha tantos homens mais fortes que ele. O povo de Israel não precisava negociar e aceitar que um homem lutasse contra outro homem. Vai lá e mata todo mundo e pronto, acaba com isso. Mas tudo isso foi uma oportunidade para que Davi pudesse experimentar as promessas de Deus. Existe promessa de Deus na sua vida, e talvez diante de um problema você desiste da promessa de Deus, mas acredite, através desses problemas são oportunidades para que as promessas se cumpram na sua vida. Com José foi assim, com tantos homens foi assim, com Noemi, com Ruth foi assim, com Davi foi assim. Tudo isso vai contribuir para que você possa estar no lugar certo, na hora certa. Então talvez você olha muito natural para aquilo que você está vivendo hoje e você se frustra, mas pare de olhar para hoje, aquilo que nós estávamos ministrando esses dias. O tempo de Deus é diferente. Enquanto José estava passando aquele hoje, Deus já estava lá na frente, já vendo ele como governador. O que você está passando hoje, Deus não está olhando para o que você está passando hoje, Deus já está olhando lá na frente, vendo você vencedor, sendo usado, sendo um canal.
Então existem promessas de Deus para a sua vida, meus irmãos, e é por isso que muitas vezes vão se levantar problemas, porque os problemas eles querem dificultar, mas acredite, os problemas eles são ótimas oportunidades para que as promessas de Deus se cumpram. Inimigos têm se levantado sobre a sua vida, talvez você fique chateado, mas acredita, eles são só uma oportunidade para te alavancar, você chegar onde você quer chegar, onde Deus te chamou para estar. A mulher de Potifar poderia parecer que ela estava destruindo o ministério de José, pelo contrário, ela só ajudou para que ele chegasse até o faraó. Como que ele conheceu o padeiro lá naquela cadeia? Porque ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele foi acusado injustamente. Então começa a ver, meus irmãos, Deus permite algumas coisas ou até algumas injustiças na nossa vida para que aquilo possa ser usado a nosso favor. Eu não sei o que você tem vivido e talvez você tenha se sentido injustiçado. Ah, não é certo isso, é injusto isso que eu estou vivendo. Mas você precisa ter convicção que é Deus que está te colocando você no lugar certo. Se nós lermos o versículo 36, Davi ele tinha convicção. Ele fala, esse filisteu incircunciso será como aquele leão, como aquele urso, porque isso eu não aceito, eu não admito. Você tem aceitado o inimigo se levantar sobre a sua vida? Você tem dado ouvidos para ele? Davi não deu ouvidos. Davi falou, da mesma forma que o leão, o urso caiu, ele vai cair também. E quais são as ferramentas que você tem usado para destruir os seus gigantes? A internet, a sua força, o seu conhecimento? Tudo isso é humano, tudo isso é carnal. Davi foi com uma fundinha lá e uma pedrinha acabou com tudo. E depois, como que ele venceu Golias? Com a própria arma de Golias, a própria espada de Golias, ele arrancou a cabeça dele. Sabe como o inimigo cai? Com as próprias armas deles. Sabe quando os inimigos são derrotados? Com as próprias armas deles. Com tudo aquilo que eles planejaram, tudo aquilo que eles fizeram, são aquilo que vai derrubar eles. Então eu não sei o que você tem vivido nesses dias, mas para de sofrer, para de se preocupar, confie em Deus. Sabe, não precisa ir com a internet, não precisa ir com a sua força, não precisa ir com o seu conhecimento. Deus te deu uma funda e uma pedrinha, é com isso que você vai vencer. Um gigante, cheio de armadura, Golias, só uma funda, jogou uma pedrinha, ele caiu, foi lá com a própria espada de Golias, acabou com a história. Não negociou. Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso para falar do Deus de Israel? Eu não aceito isso. Então talvez tenha se levantado problemas na sua vida, meu irmão, que muitas vezes você tem aceitado, dado ouvidos. Nosso chamado, nosso papel é como Davi. Não estou aqui para negociar com um gigante. Eu não estou aqui para negociar com o pecado. Eu não estou aqui para negociar com os problemas. Eu estou aqui para resolver. Então se levantou o gigante se levantou para cair. Pronto. A Bíblia diz que depois que Davi ele venceu Golias, os filisteus se dispersaram e começaram a fugir. E o povo de Israel foi atrás e acabou com tudo. Se você continuar lendo, você vê que no governo tanto de Davi, de Salomão, os filisteus nunca mais estiveram à frente. Os filisteus nunca mais venceram. Por quê? Precisava dar um basta no gigante. Quais são os gigantes que você precisa dar um basta hoje? Quais são os gigantes que têm se levantado? Existe promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Não permita que um gigante ele acabe com o seu sonho. Não permita que um gigante ele acabe com as promessas de Deus na sua vida. Quinto ponto. Os gigantes têm se levantado para que nós possamos aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós nos sentimos abalados quando um gigante se levanta. Mas acredite, isso é só para te trazer mais perto de Deus. Isso é só para você olhar para Deus. Talvez na correria do dia a dia, tantos problemas se levantam, ou tantas coisas você precisa resolver, e você esquece da essência de Deus, da presença, daquele amor, e você vai vivendo, quando você vê, você está tão longe de Deus. Então por que se levantam problemas na nossa vida? Por que se levantam gigantes? Porque é uma oportunidade de nós olharmos para Deus, confiar nele e voltar para os braços dele. Os problemas se levantam para que a gente possa confiar nele, porque vê que nós realmente não somos capazes, vê que realmente se depender de nós, acabou. E é por isso que os problemas muitas vezes se levantam, para nós confiarmos, falar: Deus, somente o Senhor pode fazer. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia, guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe como nós vamos vencer? Não é com a carne, como eu disse, não é com a nossa força, mas nós vamos vencer o quê? Confiando em Deus, esperando em Deus, descansando em Deus. Sabe, você não vai vencer
a sua célula, você não vai vencer através do louvor, você não vai vencer na pregação através do natural, da sua carne. Não, você vai vencer através do quê? Todas as fortalezas são quebradas através do espiritual. As nossas armas contra a guerra não são carnais, não são na nossa força, mas é na força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, Ele que nos fortalece, é nele que nós devemos nos alegrar, é nele que nós devemos confiar, é nele que vem a nossa vitória. Então os problemas muitas vezes se levantam, os gigantes se levantam para nós confiarmos em Deus. Fala, Deus, realmente eu não sou capaz. Sabe por que fala aqui que as armas não são carnais contra a guerra? Porque nós não somos capazes, nós não vamos vencer assim. Quando você entende isso, o que diz 2 Coríntios aqui, que as armas da nossa milícia, da guerra, não são carnais, mas são espirituais para vencer as fortalezas. Está dizendo o quê? Não é através da sua capacidade, não é através do quanto que você é bom, mas é através dele, de Deus. Então é através dele que você confia. Sabe por quê? Porque quando você vê um problema se levantar que sai do seu controle, é o momento que você confia em Deus ou nada dá certo, porque você não é capaz, e se você colocar sua mão só vai piorar. Então os gigantes têm se levantado na nossa vida, sabe para quê? Para que nós possamos voltar para Deus, olhar para Deus, descansar em Deus, falar, Deus, faça a sua vontade, Deus, cuida desse problema. Não é tempo de você ficar preocupado, desesperado, angustiado. Você tem um Deus, um Pai, que Ele cuida de você. A Bíblia diz em Romanos que se Deus deu o seu Filho, o que Ele não pode dar por mim, por você? O que tem tirado a sua paz? Se Deus Ele deu o próprio Jesus na cruz por mim e por você, o que é mais precioso que Jesus, meus irmãos? Nada. Se Deus deu Jesus, qual é o seu problema que você tem vivido? Você acha que isso é um gigante? Se Deus deu Jesus, você acha que Deus não vai te dar uma condição de resolver esse problema? Para de olhar para aquilo que é natural e olha para Deus. Através desse problema é uma ótima oportunidade de você se aproximar de Deus, confiar nele, descansar nele e viver o melhor dele. Não importa o problema que tem se levantado, mas a sua arma não é a sua força, não é seu talento, não é a sua esperteza, não é os ciúmes. A sua arma, olhando para o lado espiritual, é uma funda e uma pedrinha. Uma funda hoje seria um estilingue. Diante de um gigante com armadura de 60 quilos, a armadura pesava 60 quilos. Diante de um gigante com uma lança, uma ponta de lança de 7 quilos, Davi foi lá com uma pedrinha e derrubou o gigante. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que quem vence a batalha não é a nossa força. Davi ele foi usado para vencer aquele gigante, sabe para quê? Para nos ensinar que não é um exército que vence, mas é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque se o povo de Israel tivesse ido lutar e vencesse, sabe o que Saul ia pensar? Nosso exército é poderoso, nós somos capazes. Mas Deus deu uma oportunidade para Davi, um menino que ninguém dava valor, um menino esquecido pelo próprio pai, para vencer uma batalha, para mostrar que a batalha é vencida pelo Senhor. Quais são as batalhas que têm se levantado sobre a sua vida? Você vai ser como um Davi, ninguém acredita, ninguém dá valor, ninguém acha que você é capaz. E realmente estão tudo certo, nós não somos capazes. Realmente nós não temos o porquê acreditar em nós. Mas nós vencemos não é por causa da nossa capacidade, mas é por causa do Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Por isso, diante de um problema, não saia correndo. Mas Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, se o Senhor criou o sol, se o Senhor fez tudo, descansou no 7º dia, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Diante de gigantes se levantarem, lembre-se, é para que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. Quando gigantes se levantarem, lembre-se, tudo isso é para você olhar para Deus, você confiar nele. Não são com armas naturais que você vai vencer Golias. Sabe o que Davi disse para Golias? Eu vou contra Golias não com espada ou com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que fala isso? Você não vai naturalmente vencer uma batalha. A nossa arma contra a milícia, contra a guerra não são naturais. Nós vamos vencer as fortalezas através do Senhor. Então quando Davi diz aqui, eu vou contra Golias não com lança, não com espada, sabe o que ele está dizendo? Não é através da briga, não é através da discussão, não é através das mentiras que eu vou vencer, mas eu vou através do Senhor e Ele me dá vitória. Talvez, assim como Golias tem se levantado problemas gigantes na sua vida, que tem te difamado, falado mentiras, e muitas vezes qual que é a nossa vontade, meus irmãos? Vai fazer isso? Vou fazer pior. Não, irmãos, não entre nesse jogo. Imagina se Davi tivesse entrado no jogo de Golias.
Vocês são tudo fracos. Mas você também. Não é isso que Deus queria, só ia virar discussão, só iam ser mais dias negociando aquilo lá. Já tinha se passado 40 dias. Quando Davi chega, fala, vamos acabar logo com isso. Não é assim que resolve, é no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso eu não vou com lança, não vou com espada, eu não vou com a minha força, mas eu vou através do Senhor. Problemas têm se levantado na sua vida? É uma ótima oportunidade para você parar de olhar para o natural e olhar para Deus. Os gigantes, são levantados na nossa vida, mas são temporários, meus irmãos. Os gigantes são para eles caírem. Uma coisa interessante que nós vemos aqui no versículo 51 a 53, que depois que Davi ele venceu Golias, e ele está com a cabeça do gigante, ele encorajou o povo de Israel. Ele encorajou, o povo estava desanimado, preocupado. A Bíblia diz que o próprio rei Saul estava o quê? Apavorado. Mas depois que Davi venceu Golias, e ele mostra a cabeça do gigante, sabe o que o povo faz? O povo se enche de coragem, o povo vai atrás dos filisteus, os filisteus fogem e eles vencem a batalha. Eu não sei quais são os problemas na sua família, no seu ministério, na sua vida, mas sabe o que é isso? Uma ótima oportunidade para você encorajar aqueles que estão fracos, você encorajar aqueles que querem desanimar, você encorajar e mostrar, é possível, Deus está no controle, Deus está cuidando. Davi, ele foi uma peça fundamental, um instrumento importante para que o povo de Israel voltasse a sonhar, voltasse a acreditar naquilo que eles já estavam desanimados, preocupados e com medo de perder. Mas através do momento que ele levanta o troféu lá, a morte do Golias, a morte do gigante, o povo se enche de coragem e vence aquela batalha. Eu não sei qual que é o gigante que tem se levantado sobre a sua vida, mas acredite, esses gigantes serão troféus na sua vida, que você vai vencer, você vai avançar e você vai ser um canal de Deus. Não importa os problemas que têm se levantado, mas os problemas têm se levantado apenas para que você possa desfrutar da bondade, do favor de Deus. Muitas vezes, esses dias eu ouvi isso, meus irmãos falar, eu não entendo, nós falamos que nós estamos vivendo a bondade do Senhor em 2018, mas na minha vida parece que está dando tudo errado. Acredite nisso, meus irmãos, viver a bondade de Deus não quer dizer que não vão se levantar problemas, mas o que quer dizer viver a bondade de Deus é que mesmo se levantando problemas, você está sendo cuidado por Ele, você não está sozinho. É que às vezes nós temos a mentalidade que eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida, então agora não pode ter mais problema. Não é isso. Por isso que muitas pessoas se frustram, porque diante de um problema ele acha que Deus não ama ele, porque ele passou por uma dificuldade. Não, mas diante de um problema é uma ótima oportunidade para você ver que você está sendo cuidado por Ele. Que mesmo diante de um problema, Deus não desistiu de você. Mesmo diante de uma situação, Ele cuidou de você. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós gostamos de focar em gigantes. Diante de um acidente, onde Deus guardou a sua vida, existe um verdadeiro livramento. Você foca no que Deus te livrou, ou você foca no problema? Diante de uma briga, você foca no problema ou você foca no livramento? Esse é o nosso problema. Nós gostamos de focar nos gigantes, porque os gigantes são evidências. A partir do momento que nós paramos de focar nos gigantes e começamos a focar na bondade e o favor de Deus, tudo muda. Então quando se levantar problemas, e vão se levantar problemas sim, mesmo no ano da bondade, mas a diferença é, eu não estou olhando para os problemas, eu estou olhando para o meu Deus. Foca no seu Deus, foca nele, olha para Ele. Isso é o que vai te trazer toda a diferença. Irmãos, concentre-se em Deus, porque se você se concentrar no gigante, você vai se tropeçar, você vai tropeçar. Mas se você concentrar em Deus, os seus gigantes vão tropeçar. Então, aquilo que você tem se concentrado vai fazer a diferença na sua vida. Se você se concentrar no tamanho do seu gigante, você que tropeça. Mas a partir do momento que você se concentra no tamanho do seu Deus, é os seus gigantes que vão cair, vão tropeçar. Para onde você tem olhado? Se tem se levantado problemas, é uma ótima oportunidade de você olhar para Deus. E por último, os gigantes se levantam sobre a nossa vida, para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus é uma ótima oportunidade de nós fazermos isso quando o problema se levanta. 1 Samuel 17:42 diz que olhou para Davi com desprezo e viu que ele era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Quantas coisas têm se levantado na sua vida para te desprezar? Davi foi desprezado por Golias, mas o que Davi fez? Não se importou com nada disso. E ele glorificou o nome de Deus. Na sexta-feira, na vigília aqui, nós falamos de 2 Samuel, fala que quando
Davi, ele resgatou a arca do Senhor, ele está dançando, adorando a Deus, e mais uma vez as pessoas desprezaram. A própria Mical, a esposa dele, o quê? Olha pela janela e despreza no coração dela. Problemas vão se levantar, meus irmãos, mas isso não é motivo para você parar de glorificar a Deus. Diante de um problema, diante de um desprezo, o que Davi faz? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque a glória dele é uma ótima oportunidade para eu glorificar o nome dele. Todo mundo poderia pensar naturalmente, tá vendo, ninguém me ajuda, ninguém cuidou de mim, eu sou um coitado, nem o próprio meu pai lembrou. Mas o que Davi faz? Ele não focou nos problemas, ele não focou nos gigantes. Sabe onde ele focou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque a glória é para ele. Diante dos problemas que você tem passado, onde você tem focado? É uma ótima oportunidade para você glorificar o nome do Senhor. Quando os gigantes se levantam, é uma ótima oportunidade para você falar, Deus está no controle e Ele vai vencer. Através de problemas que você tem passado, é uma ótima oportunidade para você adorar a Deus. Porque adorar a Deus quando tudo dá certo, quando tudo está bem, é fácil. Mas no momento que tudo parece estar errado, no momento que tudo parece sair do controle, é o melhor momento para você adorar a Deus e falar, Deus, não importa as circunstâncias, eu vou te adorar. Não importa os problemas, eu vou confiar no Senhor. Sabe por que as pessoas desistem de Deus? Porque elas olham para os problemas. Se está tudo bem, eu amo Deus. Mas já que está tudo errado, então não quero mais saber de Deus. Isso não é fácil, meus irmãos. Mas sabe qual é o grande desafio nesses dias para nós? Mesmo diante de problemas e gigantes, nós levantarmos a nossa mão para o alto, olhar para Ele e dizer toda a glória do Senhor, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória a Ele, amém. Toda a glória a Ele. Está passando por problemas? Ele continua sendo bom. Você está passando dificuldade? Ele continua sendo fiel. Entenda, a fidelidade de Deus, ela não está baseada no seu problema. A fidelidade de Deus é muito maior do que aquilo que você está passando. A Bíblia diz em Tiago, está feliz, cante louvores, mas está triste, ore. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, mas busque ao Senhor. Não importa o que você está vivendo, continue firme na presença do Senhor. Isso é um grande desafio, meus irmãos, tanto quando tem problemas ou não. É muito fácil nós pegarmos e falar, eu quero testemunhar, porque Deus tem feito tantas coisas boas na minha vida. Mas é tão poderoso também testemunhar, falar, eu tinha tudo para desistir, mas eu continuo firme, porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem me dado sustento, Deus tem me abençoado. Quais são os gigantes que têm derrubado a sua fé? Quais são os gigantes que têm feito você pensar em desistir? Feche seus olhos por um instante. Mas não importa as circunstâncias, não importa os problemas. Gigantes têm se levantado? Tem sim. Problemas têm se levantado? Tem. Mas tudo isso é uma ótima oportunidade para você olhar para o Senhor e falar, Senhor, não importa, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar buscando a Tua presença. Talvez quando problemas se levantam, a primeira coisa que você pensa em fazer é, vou sair da igreja, vou desistir, vou entregar meu ministério, vou entregar meu casamento, vou acabar com tudo, não aguento mais. Mas Deus tem te dado uma ótima oportunidade nesse dia, meu irmão, para através dos gigantes que têm se levantado sobre a sua vida, você possa sair do nível que você está e você seja elevado a um nível maior. Deus tem te dado uma grande oportunidade nessa manhã, para que você possa sim dar a resposta certa diante do Senhor. Falar, Deus, não importa o que eu estou vivendo, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Gigantes podem se levantar, problemas podem vir, muitas coisas tirar minha paz, mas eu vou continuar olhando para o Senhor, não vou olhar para o lado, não vou olhar para nada, eu vou continuar olhando para o Senhor. Quero te convidar nessa manhã, você olhar para o Senhor. Quero te convidar nessa manhã, você esquecer tudo aquilo que tem te afligido. Esquece as desculpas agora, esquece todos os argumentos. Quantas vezes nós viemos diante do Senhor, diante de tantas coisas, com desculpas, com motivações, com respostas. O que Deus mais espera de nós nessa manhã não é isso, meus irmãos. Você acha que Deus não sabe o que você tem vivido? Você não precisa lembrar disso para Ele toda manhã. Deus, Ele está cuidando de você. Mas nessa manhã você tem uma grande oportunidade. Hoje é dia de nós ceiarmos. Como que você vai fazer isso, meus irmãos? Cabisbaixo, desanimado, preocupado, angustiado, pensando em desistir? Talvez seja a minha última ceia, porque eu não sei se eu vou continuar buscando a Deus. Ou será que você vai fazer assim como Davi, convicto? Não importa o problema, eu vou levantar minha cabeça, porque o Senhor tem cuidado de mim.
quero te convidar nessa manhã a você levantar as suas mãos, adorar Ele e falar: Deus, não importa o que eu viva, não importa as dificuldades, mas o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu refrigério, o Senhor é minha resposta, o Senhor é tudo da minha vida. Levante suas mãos nesse momento, não importa os seus problemas, fique em pé no seu lugar, fala: Deus, eu quero te adorar, eu quero declarar que Tu és santo. Não são os problemas que vão mudar aquilo que eu sou no Senhor, não são os problemas que vão me tirar, vão me dar minha fé. Pare de olhar para os seus gigantes e olhe para o seu Deus nesse momento. Olhe para o seu Deus, olhe para o seu Deus.